pessoal, bem-vindos a mais uma aula de genética e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente. Bora lá ver? Bom, pessoal, a gente tinha visto na primeira lei de Mendel que o Mendel pegava uma característica da ervilha, cruzava, os indivíduos com características contrastantes e aí analisava os resultados, tá? Ele vai fazer a mesma coisa aqui na segunda lei de Mendel. Qual vai ser a grande diferença? A grande diferença é que, em vez de ele pegar uma característica só, por exemplo, cor da ervilha, ou tipo de ervilha, tipo ou rugosa ou lisa, ou altura da planta, tá? Ele vai contrastar duas ou mais características, tá? Juntas, ou seja, tudo junto e misturado. Então, a gente tem aqui o exemplo da cor das sementes das ervilhas, né? Então, verde e amarela, né? A gente já viu na aula de primeira lei de Mendel que o amarelo é dominante em relação ao verde, só que aqui o Mendel pegou uma outra característica. Além da cor da semente, ele pegou a textura da semente, que poderia ser lisa ou rugosa, tá? Então, temos aqui amarela lisa e verde rugosa. Anteriormente, ele já tinha cruzado amarela lisa várias vezes e toda amarela lisa dava amarela lisa, ou seja, ela era homozigota. E toda verde rugosa dava verde rugosa, ou seja, ela também era homozigota. Quando ele cruzou amarela lisa com verde rugosa, né? O P significa geração parental, ou seja, os pais, né, do experimento. Ele teve a primeira geração de filhos, por isso F1, né, relembrando, que eram todas amarela lisas, ou seja, elas eram heterozigotas, né? Tanto heterozigota para a cor, quanto heterozigota para a textura da semente, tá? Então, seria tanto azão azinho, por exemplo, para a cor, quanto azão azinho para a textura, tudo bem? E aí ele teve, então, 100% de amarela lisa. Como é que é isso na genética, né? Você usa letras para cada característica, né? Então, aqui usou o V para a cor da semente e o R para a textura, tá? Muitos autores gostam de utilizar a letra do recessivo, tá? Não é uma obrigatoriedade, mas para alguns autores eles utilizam como consenso. Então, como o recessivo seria a cor verde, para a cor das ervilhas eles usaram V. Como o recessivo para a textura da semente seria rugoso, aqui eles usaram R, tá? Então, o homozigoto dominante, letra maiúscula, Vzão, Vzão para a cor, Rzão, Rzão para a textura, tá? E quem seria o homozigoto recessivo? Vzinho, Vzinho para a cor e Rzinho, Rzinho para a textura. Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, 100% Vzão, Vzinho, tá? Rzão, Rzão com Rzinho, Rzinho, 100% Rzão, Rzinho. Tudo bem? Então, você tem aqui 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, amarelas, né? Vzão, Vzinho, e lisas, Rzão, Rzinho. Bom, e aí você fazendo a autofecundação, lembrando que as flores, né, das ervilhas são flores hermafroditas e elas conseguem se autofecundar, ou seja, fecundando Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho com outra planta Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele teve um resultado, né, 315, 101, 108, 32 aqui, mas que a relação era 9 para 3 para 3 para 1. O que significa 9 para 3 para 3 para 1, tá? Lembrando que isso é uma relação, tá? Isso não significa que toda vez que ele cruzava só nascia 9 de uma característica, 3 de uma característica, 3 de outra e uma para outra. Não, ele poderia ter milhares de descendentes ali na ervilha, tá? Mas a relação dessas características entre si
daria 9 para 3 para 3 para 1, tudo bem? Então, nesse caso, cruzando Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele teve 315 amarelas lisas, 101 amarelas rugosas, 108 verdes lisas e 32 verdes rugosas, que seria o Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, tá? O que daria mais uma relação de 9 para 3 para 3 para 1. Agora você deve estar se perguntando como foi que ele chegou nesse resultado. A primeira coisa que a gente tem que entender é o nome da lei. A gente chama de segunda lei de Mendel, mas esse nome significa o quê? Você lembra lá quando a gente falou do slide, o primeiro slide? Lei da segregação independente. Significa que as duas características, elas são transmitidas uma independente da outra. Vamos entender? Vamos imaginar aqui que a gente vai pegar nessa história só a cor, tá? Esquece a textura, beleza? Se a gente pegar só a cor, amarela e amarela, aqui está o resultado que a gente tinha no slide anterior, pensando na textura e na cor. Mas esquece a textura, se a gente só percebesse a cor, tá? Então, amarela com amarela, 315, 101, 416, tá? Verde, verde, 108, 32, esquece a textura, vai dar 140. Tá vendo? Se a gente pegasse só a cor, a característica da cor, daria uma proporção 3 para 1. Você lembra a primeira lei de Mendel? Lembra? Quando a gente cruzava azão com azinho, com azão com azinho, né? Dava azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Ou seja, para o fenótipo seria 3 para 1. Por que 3? O mesmo fenótipo seria azão, azão e azão, azinho. E para o outro fenótipo, 1, tá? Beleza? Por isso 3 para 1, tá? Se a gente pegasse como característica só a textura da semente, o que você teria? Aqui, lisa com lisa, 315, 78, 423. Rugosa com rugosa, 101 com 32, 133, tá? Isso também daria uma proporção 3 para 1, tá? 3 lisas para uma rugosa. O que significa que tanto faz você fazer junto ou separado, tá? Que as proporções, elas vão ser independentes. Ou seja, a característica da cor, ela vai segregar independente da característica da textura, que vai segregar independente da característica da altura da planta, que vai segregar independente da característica da cor da flor e etc. Então, o que diz a segunda lei de Mendel? Na formação dos gametas, o par de fatores responsável por uma característica separa-se independentemente de outro par de fatores responsável por outra característica. Vamos lembrar um pouquinho da meiose? Meiose, tá? Então, vamos imaginar aqui que você tem, né, seu ovário e você vai produzir os seus óvulos. Então, você tem aqui, claro, você vai ter aqui 46 cromossomos, né? Mas a gente pegou aqui só 4 para vocês terem uma noção. Tá? Então, você está na fase da intérfase, né? Duplicou cada cromossomo. O que acontece? Meiose 1, tá? Você vai levar metade do número de cromossomo para um óvulo e metade do número de cromossomos para o outro óvulo, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem duas características. Se for a cervilha, né? O A seria, sei lá, a cor, né? E o B seria a textura da semente, tá? Então, para um óvulo, você vai levar metade, né? São 4 cromossomos, você vai levar 2 cromossomos. Então, você vai levar sempre um cromossomo de uma característica e um cromossomo da outra característica. Então, aqui poderia ser azão e bezão, né? Ou poderia ser azão e bezinho, tanto faz, tá? Então, aqui tem um azão, bezão. Se aqui tem um azão, bezão, aqui vai ter um azinho, bezinho, porque esse azão e esse bezão já foram, né? Ou você pode levar um azão
e um Bzinho. E aí o outro seria o quê? O Azinho e um Bzão. Por quê? Porque o Azão e o Bzinho já foram, tá? Isso na primeira meiose, tá? Meiose 1. Meiose 2, esses cromossomos aqui vão separar o quê? As cromátides irmãs, né? Então, cada cromátide vai para um lado, tá? Então, na hora de você ter os gametas, tá? Você lembra quando a gente fazia os gametas, por exemplo, azão, azinho? Um gameta ia ser o azão, outro gameta ia ser o azinho. Agora, você junta as duas características, tá? Se você tinha azão, azinho, duas letras, cada gameta ia ter uma letra só, né? Agora também, cada gameta vai ter uma letra só, mas de cada característica. Então, se você tem duas características, a cor da semente e a textura da semente, tá? Cada gameta vai ter uma letra para a cor da semente e uma letra para a textura da semente. Então, um gameta, por exemplo, vai ser azão, bezão, o outro vai ser azinho, bezinho, o outro vai ser azão, bezinho e o outro vai ser azinho, bezão, tá? Por isso que aqui tá assim, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, né? Então, você tem o Vzão, o Vzinho, o Rzão, o Rzinho. Então, você pode ter o Vzão com Rzão, o Vzão com Rzinho, o Vzinho com Rzão, o Vzinho com Rzinho. Isso quando você tiver um duplo heterozigoto, né? Mesma coisa, azão, azinho, bezão, bezinho. Tanto faz a letra que você vai usar, né? Azão com bezão, azão com bezinho, azinho com bezão, azinho com bezinho. Tudo bem? Enfim, mas se eu tivesse, por exemplo, um azinho, azinho, bezinho, bezinho. Vamos fazer aqui? Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Primeiro azinho com o primeiro bezinho. Primeiro azinho com o segundo bezinho. Segundo azinho com o primeiro bezinho. Segundo azinho com o segundo bezinho. Tá vendo que é tudo igual? Então, você não precisa repetir todas as vezes. O azinho, azinho, bezinho, bezinho só vai dar um tipo de gameta. O azinho, bezinho, tá? É a mesma coisa que o azão, azão, bezão, bezão vai dar só um tipo de gameta. O azão, bezão, tá? Já no caso do duplo heterozigoto, que seria o quê? O azão, azinho, bezão, bezinho, aí sim você tem azão, bezão, né? Azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Mas a pergunta que não quer calar, como Mendel conseguiu uma relação de 9 para 3 para 3 para 1? Bom, eu não falei que ele conseguiu isso com a autopolinização do F1, que era Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho? Tanto faz, se você não se sentir à vontade de usar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, você quiser usar azão, azinho e bezão, bezinho, você pode usar, tá? A letra não vai influenciar no resultado, tudo bem? Então, se ele tinha Vzão, Vzinho, acompanha aqui comigo, tá? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, quais vão ser os gametas? Primeiro V, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, né? Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Isso para os dois lados, porque os dois têm o mesmo genótipo. E aí ele só foi cruzando. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Rzão com Rzão, 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 tá? Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Rzão com Rzão, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, 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 Rzão com Rzinho. E aí ele foi fazendo todas, tá? E aí ele foi vendo, né? Vzão, Vzão, ele já sabe que é o quê? Amarela, tá? Amarela, amarela, amarela. Vzão, Vzinho também. Amarela, amarela, amarela. Aqui já tá a cor, né? Mas vamos colocar, por mais que você não soubesse. Amarela, 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 amarela. E as outras verdes, porque são Vzinho, Vzinho, né? Então, verde, 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 verde. E agora, Rzão, Rzão. Lembra
Característica lisa é uma característica dominante. Rugosa é uma característica recessiva. Por isso que muitos autores gostam de colocar sempre uma letra do recessivo, porque é mais fácil de lembrar. Então, se é Rzão, né? Já fala, é dominante, então é lisa. Rzão, Rzinho, lisa. Rzão, Rzão, lisa. Rzão, Rzinho, lisa. Rzão, Rzinho, lisa. Opa! Rzinho, rugosa. Tá? Rzão, Rzinho, lisa. Rzinho, opa! Rugosa. Rzão, lisa. Rzinho, lisa. Rzão, lisa. Rzinho, lisa. Rzinho, lisa. Opa, Rzinho, rugosa. Rzinho, lisa. E Rzinho, rugosa. Tá? Então, vamos pensar. Amarela lisa. Então, vamos colocar a amarela lisa aqui em vermelho, tá? Então, amarela lisa. Amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa. Essa é rugosa. Amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa. Essa é rugosa, tá? O resto aqui é verde. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 amarela lisa, por isso que ele encontrou. Amarela rugosa. Vamos mudar a cor aqui pra gente não se embananar. Amarela rugosa. Essa é amarela rugosa. Tá? Essa é amarela rugosa e essa é amarela rugosa. Então, são 3, né? Então, essas são 3. Verde lisa. Opa, uma verde lisa aqui, uma verde lisa aqui e uma verde lisa aqui. Então, são 3. Tá? E verde rugosa só tem uma, essa daqui, verde rugosa. Então, pessoal, isso faz com que você tenha essa relação, né? 9 para 3, para 3, para 1. Tudo bem? Então, sempre quando você cruzar heterozigotos, tá? Na segunda lei de Mendel, ou seja, duplo heterozigoto, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tanto faz Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, você sempre vai ter, em relação aos fenótipos, essa relação de 9 para 3, para 3, para 1. Tá, professora? Legal, eu achei super legal, mas eu acho ainda mais interessante fazer separado, porque você falou que podia fazer independente, né? Se pode fazer independente, é porque a princípio vai dar o mesmo resultado. Será que vai dar o mesmo resultado? Eu quero um cruzamento do Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e eu quero saber a probabilidade que eu vou ter desse cruzamento de nascerem amarelas e lisas. O que é amarelas e lisas? Se a gente fosse ver no exemplo anterior, amarelas e lisas, 9, né? 9 em quantas possibilidades? 16 possibilidades. Mas eu não quero, eu acho muito confuso fazer assim. Eu prefiro fazer separado, como se fosse a primeira lei de Mendel. Tem problema? Não tem problema, tá? Talvez te dê mais trabalho, mas não tem problema. Afinal, eu falei que eles são independentes, tá? Então, você pode fazer independente um do outro e tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, como é que eu faria? Bom, primeiro eu quero o quê? Amarela. Então, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Você já tá careca de fazer com Vzão, Vzinho, né? Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, 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 né? Eu quero o quê? Que seja amarela. Então, seria aqui amarela, 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 que seria verde. Então, eu teria 3 em 4, tá? Isso para ser amarela. Agora, eu quero que seja lisa. Mesma coisa, só que em vez de R, seria um R, tá?
Rzão, né? Rzinho e Rzão e Rzinho. Daria Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Eu quero lisa, tá? Lisa, lisa, lisa e rugosa, tá? Ou seja, 3 em 4. Eu quero amarela e lisa. Quando é E, o que você faz? Multiplica, lembra? Então, 3, 4 vezes 3, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16, tá? 9 em 16. Que é o quê? O mesmo resultado, se a gente olhar no slide anterior. 9 amarelas lisas. Em quantas possibilidades que a gente tinha aqui? 16. E se eu quisesse verde e rugosa, em vez de amarela e lisa? Lembra do slide? Quando a gente fez tudo junto, o que tinha dado lá? Tinha dado o quê? Uma verde rugosa. Quantas? De 9 para 3 para 3 para 1. Tinha dado uma possibilidade. Em quantas? Em 16. Como é que eu posso fazer isso separado? Primeiro a cor. Então, a cor seria o quê? Agora eu quero verde, tá? Mas é vezão vezinho contra vezão vezinho, né? Punê. Vezão, vezinho, vezão, vezinho. Vezão, 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 vezinho, vezão, vezinho, 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 tá? Amarelo, 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 verde. Eu quero verde. Então, 1 em 4. Tudo bem? Agora eu quero rugosa. E rugosa, né? Vezes Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Vai dar Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho, tá? Ou seja, rugosa, 1 em 4, porque o resto é lisa. 1 em 4. Vezes 1/4, 1/16, que é a mesma coisa que deu lá. Por isso que a gente fala que é segregação independente, tá? Porque você pode fazer os dois juntos, as duas características juntas, ou você pode fazer cada característica independente, que o resultado tem que ser o mesmo. Tá, pessoal? Uma dica, tá? Como é que você sabe o número de gametas? Lembra que eu falei que se fosse azinho, azinho, bezinho, bezinho, você só teria um gameta, azinho, bezinho? E lembra que a gente viu que azão, azinho, bezão, bezinho, você teria 4 gametas? Como é que eu sei o número de gametas? Porque imagina, em vez de eu ter azão, azinho, bezão, bezinho, se eu tivesse azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, desão, dezinho e ezão, ezão. Como é que eu vou saber? Eu ia ficar 1 ano fazendo isso. Então, aqui, a gente tem uma dica, que é uma tabela. Primeiro, o valor de N. O que é o valor de N? É o número de heterozigotos, tá? Azão, azão tem heterozigoto? Não, por isso é 0. Azão, azinho tem heterozigoto? Tem, então é 1. Azão, azinho, bezão, bezinho, quantos heterozigotos tem? Um só, azão, azinho. Então é 1, tá? Azão, azinho, bezão, bezinho, quantos heterozigotos tem? 2, então o valor é 2. Esse aqui, azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezão, desão, dezinho. Tem quantos heterozigotos? 2 também. O bezão, bezinho e o desão, dezinho, tá? Faz esse valor de N de acordo com o número de heterozigotos. E aí, o resultado do número de gametas é 2 elevado ao N, que é esse número aqui. Então, azão, azão é 0. 2 elevado a 0 é 1, que é o A, o azão, tá? Azão, azinho, o valor de N, 1. 2 elevado a 1 é 2. Realmente, quem são os gametas do azão, azinho? O A e o azinho. Azão, azinho, bezão, bezão, né? Se o valor de N é 1, 2 elevado a 1 é 2. Quem seriam os gametas? Seriam azão, bezão e o azinho, bezão. E assim você consegue saber o número de gametas do número infindável de genótipos. Fica a dica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.